Na real, tudo começou com uma fofoquinha no intervalo. A fofoquinha ia indo pra lá, indo pra cá, que a gente ia mudar de escola. E aí a gente ficava se perguntando, mas como a gente ia mudar de escola, sendo que a gente não pediu pra mudar de escola? E aí a gente ficou espalhando um entre o outro, até que o meu professor de filosofia, levou pra sala a questão da reorganização escolar, que no momento estava debaixo dos panos, porque a mídia não, na real sabia, mas não divulgava, ou divulgava bem pouco. Na real, ela divulgava como um sonho de escola pública, sabe? E aí, e nessa de conversa vai, conversa vem, a gente finalmente ganhou um bilhetinho da direção, falando que a gente ia se mudar de escola e que a gente tinha que fazer a matrícula na escola mais próxima, no caso, o Fidelino, que é a escola mais próxima do João Kopke. E aí, nessa, a gente ficou se perguntando como a gente vai se mudar de escola, sendo que a gente não pediu pra mudar de escola. Como a gente vai sair de um lugar que a gente tá aqui desde a quinta série, desde quando a gente era pivete, e ir pra outra escola que a gente não escolheu estar lá. E aí foi quando teve a primeira manifestação da nossa escola, que eu lembro muito bem, que a gente se juntou. Primeiro a gente começou a conversar entre as salas, explicar o que iria acontecer realmente, não aquele comercial de sonho maravilhoso de escola pública que passava na TV. E aí foi quando a gente começou a falar entre as salas o que realmente ia acontecer, e foi aí que a gente resolveu se organizar e fazer o primeiro ato da nossa escola. E eu lembro até hoje que a gente se organizou ali no Anhangabaú mesmo, e a gente andou do Anhangabaú até a Secretaria de Educação. E aí, lógico que ninguém queria falar com a gente, né? E aí, nesse processo, várias outras escolas começaram a fazer manifestações individuais dessa escola, de cada um. E aí foi quando puxaram o primeiro ato de todas as escolas. Que eu lembro que foi na Avenida Paulista e foi o meu primeiro contato com violência policial também. Foi um momento bem tenso. E fora isso, ocorreu tudo ok. E aí foi quando a gente ouviu que o EE Diadema tinha sido ocupado. E aí não teve muito alarde, assim, porque o EE Diadema fica em Diadema e por ser um bairro periférico, né? E aí as pessoas não dão muita atenção. E aí foi quando a primeira escola do estado de São Paulo, que foi a Fernão Dias, quando foi ocupada. E aí, quando a Fernão Dias foi ocupada, que teve aquele alarde todo, uma escola foi ocupada e tudo mais. E aí foi quando a gente fez uma reunião, eu lembro que já tinha 15 escolas ocupadas. E foi quando a gente fez uma reunião, numa reposição de aula no sábado, assim, qualquer. E aí foi quando a gente olhou um pra cara do outro e falou, e aí, a gente vai ocupar ou não vai? E aí foi quando a gente decidiu que ia ocupar a nossa escola. E eu lembro que foi dia 16 de novembro de 2015, que a gente acordou super cedo, mais cedo que o normal, assim. E se encontrou na porta da escola. E a gente conseguiu quebrar o cadeado do primeiro portão. Porém, tinha outro portão enorme, porque, não sei se vocês sabem, mas a escola estadual tem uma estrutura bem de presídio mesmo, sabe? E aí, quando a gente passou pelo segundo portão, tinha o inspetor que estava esperando a gente, como se ele já sabesse que aquilo ia acontecer. E aí, ele não quis abrir a porta, porém, a gente falou que se ele não abrisse a porta, a gente ia dormir ali no pátio mesmo, ali na quadra. E aí foi quando veio a diretora e ela resolveu deixar a gente fazer uma assembleia no pátio. E foi quando a gente decidiu que ia realmente ocupar e ia ficar ali até que a reorganização escolar acabasse. E aí a gente decidiu numa assembleia que ia ficar só os alunos dentro da escola. E por aí foi por 3 meses, assim, passando o Natal, Ano Novo, dentro da escola, comendo a nossa comida, dormindo no chão, dormindo em cima da mesa, dormindo em cima da cadeira. E foi uma experiência ótima. A partir do movimento secundarista, as pessoas foram lutar nos lugares que elas achavam que devia lutar, sabe? Eu acho que eu devo lutar a questão racial. Meu amigo acha que deve lutar a questão do LGBT, sabe? E aí foram se dividindo em outros fatores, além da educação, sabe? E aí, tipo, uma coisa que aconteceu muito nas ocupações e que a mídia não conta e ninguém vai te contar, foi que a gente sofreu muita perseguição policial, psicológica, e muita gente não tá preparada para voltar pra luta, porque
crianças de 15, 16, 17 anos que achava que policial… eu nunca achei, mas outras pessoas, outros estudantes achavam que policial era seus heróis. E aí, a partir do momento que lutar pela educação numa visão do sistema e questão de repressão era uma forma errada, e a gente viu quem realmente são aquelas pessoas atrás daquelas fardas que não ligavam se eram crianças ou adolescentes, sabe? Pra meter o cacetete e tudo mais, muitas pessoas ficaram sequeladas, sabe? E aí eu digo que, tipo, as pessoas às vezes colocam tanta esperança na gente, mas a esperança não tá só na gente, a esperança tá em vocês também, sabe? E a questão que eu coloco é que muitas vezes lutar não é só ocupar a escola, lutar não é só trancar via, lutar não é só essas coisas, tipo, de ação direta. Tipo, estar vivo já é uma luta, sabe? Estar vivo já é uma resistência. Estar em lugares que você nunca pensou em colar já é uma luta. Então, tipo, muitas pessoas não querem voltar pra luta por medo. Muitas pessoas têm que voltar pra vida que tinha, porque o movimento secundarista ajudou muitas pessoas a saírem da vida que tinha, sabe? Essa questão do crime aliás, tinha alunos na minha escola que era da Fundação Casa, que não queria de jeito nenhum entrar dentro da escola. Mas quando teve ocupação, entraram, sabe? E aí, essa questão de voltar para a rotina e ver o que foi a repressão naquele momento de luta secundarista é um choque de realidade. Tanto que tenho amigos de ocupação que sofreram perseguições, que polícia perseguiu, bateu, jogou numa estrada. Tenho um amigo que tá preso, que participou das ocupações, que tá preso porque teve que voltar para aquela rotina que tava, sabe? E eu acho que viver já é uma resistência, viver já é lutar, estar vivo já é uma luta, sabe? E isso é uma coisa muito foda que eu queria falar para muitas pessoas. Você estar vivo já é uma resistência e você não precisa fazer mais força nenhuma. Não ultrapasse seus limites. Eu acho que eu falaria isso para Marcela de 2015. Não ultrapasse seus limites, que você vai conhecer coisas que você não tem que conhecer agora, sabe?